celular. Ah, botou? Show. Bom, sempre que eu venho para cá, eu tento trazer exatamente o que, na verdade, eu mais aprendi durante... Não é nem a semana, é um mês. Acho que está mais ou menos um mês entre uma apresentação e outra. E eu queria trazer, na verdade, o que eu aprendi com o CEO do BTG, o que eu aprendi com a Pietra, o que eu aprendi no evento do Henrique Marinho e o que eu aprendi em 2 semanas em São Paulo. E eu vi uma coisa muito clara, né? Que a maioria de nós, meros mortais, primeiro realmente queremos ter antes de ser. Queremos primeiro ganhar antes de treinar muito. Além de que queremos a louça limpa, mas sem precisar lavar. E por querer isso, esquecemos de algo muito importante, né? Esquecemos o valor do ordinário. Esquecemos de uma coisa que é extremamente importante na nossa vida. E por que o ordinário? Assim, sendo bem sério, a gente é comum, a gente não tem nada de especial. E no fundo, é só ele que constrói. Tipo que eu falei de lavar louça. Mas a real é que só fazer o ordinário, no nosso caso, o dia a dia, fazer pequenas coisas diariamente é o que vai construir, mas sozinho ele não constrói tudo. A real é que ele traz uma coisa extremamente importante para a gente também. É que a gente consegue, fazendo o ordinário, a gente consegue a ordem. A gente consegue pôr ordem na nossa vida. Entendendo isso, a gente entende que ordem a gente consegue ter exatamente para a gente fazer o que precisa ser feito. E só tendo ordem é que a gente consegue ter presença. Então, a gente consegue ter a presença para fazer o que precisa ser feito, mas muito bem feito. E eu digo isso não apenas no sentido de trabalho, mas para a vida de uma forma geral. Não importa o que você queira fazer. Você vai ter que ter presença. Então, não adianta fazer 80 coisas ao mesmo tempo. É muito melhor você pegar uma por vez e ir fazendo. E eu vi muito claramente essas 3 coisas, né? Eu vou dizer assim. Ordem, ordinário, ordem e presença. Ordinário para fazer coisas comuns. Ordem para fazer o que precisa ser feito. E presença para fazer o que precisa ser feito, mas muito bem feito. E o problema é que as pessoas querem ser extraordinários, mas nós esquecemos de fazer o ordinário. Assim como queremos ter e depois ser, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. Por isso, a gente precisa do ordinário para poder construir o dia a dia, o lavar a louça, o arrumar a cama, ou como a Pietra diria, o lavar sua calcinha. Precisamos disso, e quem negligencia isso corre sérios riscos de não ter ordem, para entender o que é prioridade a ser feito, e presença para honrar a melhor coisa que Deus nos deu, né? Que é o agora. E o que eu aprendi com o CEO do BTG? Eu falei tudo isso e eu vou agora fazer uma correlação com todos esses pontos que eu coloquei lá no começo para vocês. O cara dorme 9h30 da noite e acorda todo dia 5h15 da manhã para treinar. O que é isso? Ele entende o valor do ordinário. O treino ordinário, sabe? O dia a dia, é ele que vai construir. É aquilo que vai construir. E a partir disso, ele começa a ter ordem na vida dele. E outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante. Para um dia você se tornar o CEO, no caso do BTG, você precisa passar por todas as áreas do banco sem se frustrar, assim como ele saiu de estagiário, a trader, a CEO, a CEO. E sem ficar se murmurando, sem ficar reclamando, passou por todas as etapas. Ele chegou lá porque ele tinha aqueles 3 pontos que eu falei? Ou depois que ele chegou lá que ele teve os 3 pontos que eu falei? Ele teve a consistência, né, de se manter fazendo ordinário, treinando todo dia, fazendo a mesma coisa todo dia. Principalmente no mundo corporativo, trade, o cara precisa ter a vida em ordem para que ele consiga ter presença e fazer muito bem feito aquilo que ele está fazendo. Porque um erro dele são bilhões. E o que eu aprendi com a Pietra? Cara,
A gente vai lançar um produto, a gente vai vender exatamente isso que eu estou falando. Faça o ordinário. É um desafio para você fazer o ordinário. Para você, no caso dela, e a missa, você tomar um banho gelado. Cara, isso são coisas ordinárias. Só que fazendo várias coisas ordinárias, você começa a construir algo muito maior do que se você, vou fazer algo extraordinário. Vou construir um carro do zero. Cara, você não vai fazer. Na boa. Eu não vou e provavelmente ninguém daqui vai. Então, a construção desse ordinário é que vai fazer com que a gente realmente cresça. E o que eu aprendi no evento do Henrique Marinho. Sem ordem, não existe presença. Entre aspas, com a desordem do lançamento, gerou minha falta de presença no evento dele. Porque eu estava só de corpo. Não estava presente. Se vocês me perguntarem alguma coisa do evento, eu não sei nada. Porque eu não estava lá presente, realmente. Eu não estava lá focado para isso. Então, a desordem, ela gera a falta de presença. E a falta de presença gera uma outra coisa. Tipo a falta de qualidade naquilo que você vai se propor a fazer. E outra coisa do Henrique Marinho, que eu achei muito interessante, é fazer o ordinário todos os dias. Todo dia lá. Vendas em high ticket, vendas em high ticket. Todo dia, a mesma coisa. Sem querer inventar coisa nova. Básico como é feito naquele método. Ele bateu 10 milhões em 4 meses. E o que eu aprendi em 2 semanas em São Paulo. Esse é outro ponto muito importante. Não adianta estar no lugar certo se você não conseguir estar 100% presente. Porque só a sua presença é que você vai conseguir, quando você está 100% presente, que você vai conseguir mostrar suas habilidades. Foi o que aconteceu na terça-feira passada, por exemplo, né? No evento do BTG, lá com o Andrei e depois na casa da Pietra. Quando você consegue estar realmente 100% presente, inclusive acho que eu nem respondi ninguém daqui naquele dia, é que você realmente consegue fazer coisas que quando você está disperso você não consegue. E para finalizar, como vocês já estão inclusive fazendo, tem que ter uma frase que resume aquilo que a gente está falando, né? E eu acredito que essa frase resume muito bem, né? Que o homem ordinário é a praga da civilização. Porque ele é tão ordinário que ele chega a ser extraordinário. Como diria nosso ex Andrei Maia, foi um prazer incomensurável e muitíssimo obrigado, pessoal.